Olá! Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a cotagem no desenho arquitetônico no AutoCAD. Bom, para nós cotarmos, é interessante em primeiro lugar que nós criemos uma layer exclusivamente para armazenamento das cotas. No caso aqui, eu configurei a layer de cotas. Como eu já havia trabalhado com cotas antes, então surgiu também a criação dessa layer aqui chamada Def Points. O que é essa layer? Ela é uma layer invisível ao desenho e que serve para marcar os pontos de referência na hora de medir e aplicar as cotas. Bom, então nós vamos ativar, a layer de cotas. Eu ativei a layer de cotas e agora eu vou selecionar as opções de configuração de cota. Na barra de comandos existem dois comandos principais para cotagem. O primeiro é o comando DIN, em que você aplica a cotagem de diferentes modos. Vou fazer um exemplo aqui com o estilo padrão, que está selecionado para cotagem sem configurar, só para que vocês vejam como que a cota aparece. Então, vou selecionar a opção DIN. Na opção DIN, a opção padrão é você selecionar uma medida e aplicar a cota. Por exemplo, eu vou aplicar aqui nessa medida da varanda e apliquei a cota. Terminei de aplicar, dou um Enter. Ou eu posso aplicar com diferentes formas, Baseline, em que se eu selecionar a opção Baseline, eu vou cotar sempre a partir de uma linha de referência. Fazer um exemplo aqui, Aplicar aqui a cota na parede, depois aqui, depois aqui. Esse é o estilo Baseline, como vocês podem observar. Tomei uma linha auxiliar da primeira cotagem como referência e todas as demais cotas foram sendo aplicadas tomando essa linha como referência, utilizando também essa linha auxiliar na simbologia da cota. Existe também uma outra opção, deixa eu desfazer aqui, que é a opção DIN contínuo, quando você aplica cotagem em cadeia, uma cota ao lado da outra. Por exemplo, aqui, aqui e aqui. Então, aqui eu tenho exemplo de DIN contínuo. Então, esses são os comandos de aplicação da cota. Terminei, eu dou um Enter para finalizar o comando, ou um ESC. No caso, a cotagem também finaliza com ESC. Só que tem um detalhe, O que vocês podem observar? O texto está muito pequeno, a simbologia está pequena se nós compararmos com os demais elementos do desenho. Então, o que a gente tem que fazer para configurar? Para configurar o estilo de cota, existe a opção da barra de comando chamada DIN Style, ou você pode acessar essa opção no Ribbon das seguintes formas. Vou apagar aqui. Na aba Annotate. A aba Annotate é onde estão apresentadas todas as configurações dos campos de informação do desenho, tabelas, textos, multilíder, que são informações indicadas por setas, detalhadas. Por exemplo, se eu quero representar um nível de um prédio, aí eu utilizo o multilíder, marcas de centro, enfim. E no caso das cotas é a seção do Ribbon chamada Dimensions. Aí eu vou ter os comandos de aplicação da cota e os comandos de configuração. A layer selecionada para cotagem é a layer que está ativada no momento. E aqui eu tenho acima da caixa da layer a caixa dos estilos de cota. Caixa de seleção dos estilos de cota, que por padrão vem 3 estilos: anotativo, ISO 25 e o Standard. Nós selecionamos aqui o estilo anotativo para aplicar essa cota, era o que estava selecionado por padrão. Muitas vezes, quando você abre o arquivo AutoCAD, o estilo selecionado é o ISO 25, em que o separador decimal está por vírgulas, mas você não consegue aplicar as escalas de anotação, ou seja, se você configura a plotagem para uma determinada escala e quer exibir a cotagem naquela escala, aí é possível fazer a configuração automática dessa escala no estilo anotativo, mas no ISO 25 não. E no caso da opção Standard,
O separador decimal, ele é por ponto. E se eu quiser acrescentar, configurar novos estilos de cota, eu vou selecionar essa opção aqui, Manage Dimension Styles. Posso selecionar aqui, que é a mesma instrução dada através do comando, da barra de comandos Dim Style, ou eu posso selecionar aqui, ó, por essa seta no canto inferior direito da seção Dimensions. Cliquei na seta e aí abriu a minha caixa de gerenciamento de estilos de cota. Então, se eu quiser criar um novo estilo de cota, eu vou selecionar um desses estilos dados, tomar como referência. No caso, eu vou selecionar o anotativo, aí eu vou... Qual que é o nome do meu novo estilo? Eu vou chamar ele de cota 150. Vamos botar cota 150. E aí vai abrir a opção de configuração das cotas. Tá? No caso aqui, abriu primeiro das unidades, mas eu vou começar do começo. Eu vou selecionar todas as opções by layer para que a cotagem pegue todas as configurações feitas para a sua layer. Aqui, num primeiro momento, eu vou configurar as linhas de cota e as linhas auxiliares. Dimension Line são as linhas de cota e eu vou selecionar aqui o espaçamento de referência, eu vou deixar do jeito que está, com 3,75. E agora eu posso suprimir as linhas de cota, assim como posso suprimir as linhas auxiliares, mas não é o caso aqui. No exemplo, você consegue ver algumas configurações, nem todas. Tá? Quando eu fixo, por exemplo, as linhas de cota, eu não consigo ver as linhas auxiliares, desculpa, eu não consigo ver essa configuração aqui na tela, mas no desenho aparece. Bom, então aqui da parte de linhas de cota, eu vou deixar desse jeito que está configurado. Agora eu vou configurar as linhas auxiliares, todas by layer. Eu vou colocar 3 unidades de medida para que as linhas auxiliares se estendam 3 unidades de medida além do cruzamento com a linha de cota. E o offset da origem, né? Ou seja, a distância entre a linha auxiliar e a medida referenciada, eu vou colocar como 2 unidades de medida. Quanto aos símbolos e setas que representam o cruzamento entre a linha auxiliar e a linha de cota, eu posso manter as setas. A NBR de desenho arquitetônico agora permite que se aplique setas na simbologia, ou ainda eu posso selecionar aquelas opções mais clássicas do desenho arquitetônico, que são o ponto e a barra de 45 graus. Então eu vou deixar essa opção selecionada. Quando eu tiver uma medida de referência, uma anotação local, né, que é a opção líder, eu vou deixar a setinha. Tamanho do símbolo de cruzamento entre a linha de cota e a linha auxiliar aqui está com 2,5, eu vou deixar 3. As marcas de centro eu vou deixar 3 também. Aqui essa opção Dimension Breaker não vou mexer. E também não vou mexer nessas demais opções aqui. Quanto ao texto, selecionar a opção by layer, sem preenchimento no fundo. Eu poderia colocar um preenchimento em torno do texto. O estilo de texto, eu posso deixar o padrão ou anotativo, vou deixar o padrão. E a altura do texto, a gente viu que esse 2,5 é uma altura pequena. Então, qual que seria uma boa altura de texto? Uma boa altura de texto seria o mesmo tamanho utilizado, um tamanho próximo ou o mesmo utilizado na nomeação dos cômodos. No caso, os textos da nomeação dos cômodos estão em torno de 12,5 de altura. Eu vou deixar 7,5, vou deixar um pouquinho menor, para que não fique tão discrepante em relação à simbologia da cota. Vou deixar assim. E ainda assim ficou bem discrepante. O offset do texto em relação à linha de cota, eu vou deixar 1 unidade de medida.
Aí eu posso configurar também a localização dos textos, né? Sempre coloco da esquerda para a direita, que é o sentido da nossa leitura. Posso colocar alinhamento horizontal ou alinhamento conforme o posicionamento da linha de cota, que é essa opção que eu vou deixar marcada. Se eu quiser, eu posso aumentar, voltar aqui, ó, e aumentar um pouquinho o tamanho das setas. Eu vou botar aqui 4 unidades, ó, aí já fica mais proporcional. E agora eu vou mexer nos valores, tá? Eu vou configurar, né, a apresentação dos valores de centímetro, que é a unidade padrão e que está aparecendo aqui na configuração da minha cota, para metros. Para quem tem o desenho em metro, não precisa fazer essa configuração. Para quem tem em milímetros, aí você tem que aplicar o fator de escala de 0,001, né? Que tem que fazer a conversão de unidades correta. Então, no caso, eu vou deixar para exibir 2 casas decimais, é o padrão de desenho arquitetônico, tá? Não tem problema você deixar a cotagem em centímetros, segundo a NBR, mas é segundo algumas interpretações. Na NBR diz que a cotagem tem que ser apresentada em unidades métricas, e centímetro é um múltiplo de metro, então, de certa forma, dependendo da interpretação, está correto, né? Porque o centímetro não é uma unidade diferente do metro, ele é um múltiplo 100 vezes menor do metro. Então, nesse caso, não teria problema em deixar, mas por padrão, né, por prática recorrente, é interessante deixar em metro até para facilitar a leitura de quem for ler o nosso projeto. Então, eu vou deixar aqui precisão de 2 casas decimais. Arredondamento, eu vou deixar o arredondamento para 2 casas também. E agora aqui eu vou fazer a conversão de unidades. 1 metro é 100 vezes maior que o centímetro, então meu fator de escala vai ser 0,01, né? Minha unidade metro é maior. Aqui é para suprimir os valores que iniciam em 0. Por exemplo, na parede, né? Costuma ser apresentada a medida de entre 9 a 15 centímetros. Então, nesses casos, você pode suprimir o 0 dessa medida. Ó, e se eu suprimir o 0, vai ficar apresentado dessa forma aqui. Ó. Inclusive, eu posso suprimir o 0 das casas decimais selecionando a opção Trailing, né? No caso, eu não quero, e no caso, eu também não quero suprimir os zeros. Então, vou deixar assim, vou dar um OK, vou selecionar esse estilo e vou fechar as janelas. Se eu quiser alterar o estilo de cota de uma cotagem já feita, eu vou selecionar essa cota e eu vou aplicar um novo estilo sobre ela. Então, aqui a gente já viu que a nossa cotagem já ficou melhor configurada. Já está mais proporcional, né, ao desenho. Então, configurada a cotagem, eu posso aplicar. Vou aplicar aqui na forma contínua nos demais desenhos. Aqui tem um detalhe, eu posso levar mais para cima a cotagem, porque eu fixei as linhas auxiliares. Eu vou fazer isso. Ó, e notem que quando eu levo a cotagem, ela nunca fica colada, de certa forma, no desenho. Por quê? Porque eu dei o offset em relação à origem na configuração da cota. E aqui as medidas estão todas configuradas. Então, aqui tem um exemplo. Bom, voltando aqui, né, na hora de configurar as cotas, faltou marcar aqui para fixar, né, as linhas de extensão. Como que a gente faz isso? A gente seleciona essa opção e coloca o valor. Eu vou colocar aqui 100 unidades, eu vou dar um OK. E agora eu posso cotar com as linhas de extensão fixas. Aqui eu tenho que cuidar
Ó, que aí agora posso fixar as linhas de extensão. DIN, opção contínua, e agora posso puxar as demais cotas. Uma coisa que é importante observar que no desenho arquitetônico é bem comum repetir a cotagem da parede. Também é bem comum a gente posicionar as janelas na parte central. Terminou a cotagem de um lado, aí agora a gente continua o outro lado para poder fazer a cotagem, né? Caso eu vou aproveitar aqui, ó, fazer a cotagem da cobertura. Aqui também tem um detalhe, ó, às vezes a cota sai para um lado contrário, a gente usa o stretch para poder puxar a linha auxiliar e alterar o lugar, para que a leitura não seja prejudicada. Então, já cotei quase tudo. Bom, então todas as cotas estão aplicadas. Saí aqui do comando de cotas. Agora vamos ver como é que ficou no modo layout, tá? No modo layout todas as cotas estão aparecendo, mas notem que elas ainda estão um pouco pequenas. Então, o que a gente faz para que as cotas apareçam, né, no modo layout? Eu vou clicar aqui dentro da viewport, eu já configurei a minha viewport na escala 1:50. Quando tem 2.5 é porque o meu desenho em centímetros ele já está configurado da forma correta na escala 1:50. Na aula de plotagem nós vamos entender um pouquinho como que funciona o sistema Extended Points, que é o sistema de configuração de escalas no AutoCAD. Então, aqui no caso, eu teria agora que fazer o quê? Eu teria que colocar minhas cotas no modo anotativo, tá? E de que forma? Eu vou clicar nas cotas uma a uma. Que eu vou utilizar o PAN para fazer a seleção, fica mais fácil. Cuidar tem que utilizar o PAN, né? Para que a gente não tire a configuração de escala aqui nesse caso. Importante lembrar disso. Então, selecionei aqui as escalas, agora eu vou fazer o que? Eu vou aplicar a chamada escala de anotação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma escala de anotação sobre as escalas selecionadas. No caso, eu vou adicionar escala de anotação sobre a escala corrente. Ó. Então, a gente viu que a escala das cotas ficam os valores bem grandes, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que reconfigurar os tamanhos. Então, como que vamos reconfigurar os tamanhos? Vamos selecionar aqui a opção Modify. Vamos diminuir um pouquinho os símbolos das setas, botar 3. E texto vamos botar 3 também. Então, vamos botar 4. Ó, já ficou melhor ajustado, já ficou mais proporcional ao desenho. Claro, saí do modo anotativo, agora eu vou só fazer o ajuste das linhas auxiliares para que eu possa enxergar os elementos de desenho. Que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não sair da escala configurada. Aqui tem que estar 1:5, no caso em centímetros, e no caso para metro tem que estar 20, tá? Para quem fez o desenho em metro. Aqui a gente vai conferir se
dados das escalas estão corretos, a princípio estão. Se eu quiser diminuir ainda mais o texto, eu posso diminuir, né? No caso, se eu quiser botar 3 unidades, ou manter as unidades padrão ali do estilo de cota, ó, 3 unidades já ficou melhor, né? Já ficou mais proporcional. Eu não preciso mexer muito nas linhas auxiliares. Então, aqui também é interessante eu botar essa linha para fora. Então, aqui o modo anotativo, como vocês perceberam, né? Ele é um modo bem eficiente no sentido de aumentar as escalas de forma automática do desenho. Bom, e por hoje era isso. E espero que tenham gostado da aula. Curtem, compartilhem o vídeo caso tenham gostado. Se tiver dúvidas, só colocar nos comentários ou me mandem uma mensagem no Instagram ou ainda também nos contatos disponíveis no Linktree. Até breve!